O alvo é a sua mente e não os políticos. Esse pensamento que está no inconsciente coletivo da maioria das pessoas, que coloca umas contra as outras, direita contra esquerda, é o que está prejudicando a sociedade. Quando você olha para o mundo no geral e você vê briga política, o alvo não são os políticos. O alvo é prejudicar a sua mente. Você pode pensar, pô, estão batendo no político tal, estão batendo no governador, no presidente, no deputado, seja o que for. E o seu foco estão tentando derrubar o político. Quando o seu foco está lá, você não está prestando atenção que o alvo, que eles entre aspas, que as pessoas que querem o seu mal, que o alvo deles é destruir a sua mente. Esse pensamento que fica no inconsciente coletivo, que causa isso, pensamento de que o problema está na política, o problema está lá, e faz com que toda a sua atenção é direcionada a isso, você não repara em si mesmo, não repara no que consome, não repara nas suas conversas, não repara na sua parte mental, não repara na sua parte espiritual. Existe toda essa gama de coisas que você pode reparar. Você não está reparando isso, você não está notando. Uma das ideias que está sendo passada por eles para entrar na mente das pessoas, no inconsciente coletivo, é a seguinte, é a ideia de excesso. Nos últimos tempos, eu falo tempos, maneira de comunicar. Nos últimos anos, você não ouviu bastante pessoas falando sobre excessos, etc. Essa ideia de excesso é uma que eles estão passando para ter o pé de te limitar. Principalmente você que é homem. Você já deve ter ouvido falar excesso de autoconfiança. Esse é comum ouvir falar. Só o que eu acho interessante é uma coisa. Eu nunca tive isso, nunca vi na internet e nem pessoalmente alguém que tivesse esse excesso de autoconfiança. Eu nunca vi isso. Às vezes a gente acha que alguém tem excesso de autoconfiança, mas não, ele só está com um pouco de autoconfiança. É porque quando uma pessoa tem confiança no mundo de hoje, gera muito contraste, mas aquilo não é excesso, é apenas um pouco de confiança. São os outros que são muito inseguros e medrosos. Aí gera esse contraste, mas eu nunca vi esse tal de excesso de autoconfiança. Outra coisa, excesso de fé é fanatismo. Não existe excesso de fé. Fé é uma coisa, fanatismo é outra. Essas ideias de excesso servem como? Se você acha que existe excesso de fé, que não existe, mas se você acha que existe, a sua mente, você, de maneira inconsciente, vai se limitar a aumentar a sua fé, já que excesso é prejudicial. Se você tem excesso de fé, você vai se prejudicar. Essa é a ideia que eles passam para o inconsciente coletivo e já deve estar na sua mente e você não notou, porque o seu foco está em político. Claro que você vai observar, você vai entender, conhecer como são as pessoas, mas tem uma medida. Você tem o discernimento de saber como fazer isso. E nessas ideias de excesso, imagine o seguinte. Na mente de uma pessoa, se ela acha que é excesso, todo excesso, que o excesso é ruim, aí ela acredita que existe excesso de fé. Essa ideia está na mente dela. Excesso é ruim. Excesso de fé na mente vai ficar ruim. A conotação que você vai ter em relação à fé vai ficar ruim. Sendo assim, sempre que você for tentar aumentar a sua fé, você vai se travar, você vai se sabotar, porque no seu inconsciente, cuidado com excesso de fé. Esse negócio de cuidado com excesso de fé trava o seu progresso, trava o seu avanço. É importante ter cuidado e com autoconhecimento você vai conseguir resolver isso. E existem outras ideias que são passadas no inconsciente. O primeiro alvo, eu poderia dizer que o primeiro alvo seria as crianças, mas não. O primeiro alvo foi os homens. A primeira coisa, começando com essas ideias de excesso, para não aumentar a autoconfiança, cuidado com excesso de autoconfiança.
Você percebeu, ultimamente, que andam associando a confiança com algo ruim? Andam associando a autoconfiança a levar a resultados ruins? Como assim? Você já deve ter visto as pessoas, ou de maneira direta ou de maneira indireta, insinuando que a autoconfiança é bom, mas até um ponto, porque senão você pode fazer besteira. Não existe isso. Não existe isso. A autoconfiança não é ruim em nenhum sentido. Ela é o mocinho que foi pego na cena do crime. As pessoas dizem, não, mas fulano se ferrou porque tinha muita autoconfiança. Mentira. Isso não é verdade. Foi falta de prudência. Se ela tivesse prudência, não teria feito isso. O problema nunca foi a autoconfiança, mas é isso que andam passando, para você achar que o problema é a autoconfiança. E aí você não vai conseguir aumentar ela. Você vai ficar mais fraco. E existem outros pontos, outras coisas que andam tentando colocar no inconsciente coletivo, bater o pé de deixar as pessoas refém, de deixar as pessoas escravas, de deixar as pessoas mais fracas, mais dóceis. E quando eu falo tudo isso, as pessoas podem ir fazer o seguinte: mas tem muita violência no mundo, tem muita coisa ruim, seria bom se as pessoas fossem mais calmas. Realmente, existe violência no mundo. As pessoas serem calmas é maravilhoso. Só que ser calmo não é ser lesado. Ser calmo não é ser dócil. Ser calmo não é ser indeciso. Ser calmo não é ter inação. Ser calmo não é ser acomodado. É aqui que está o ponto. Está faltando discernimento. É isso que está faltando. Você provavelmente, se alguém fala a palavra valentia, você associa a briga. Só que valentia não se refere diretamente à briga. Esse é que é o ponto. As ideias estão sendo passadas de forma deturpada para confundir você. E a confusão é uma das coisas que vão fazer com que você estagne e fique paralisado. Na mídia, nos jornais, a atenção é direcionada a problemas, né? Em relação à política. Fulano contra fulano, ciclano contra Deltrano, não vou pronunciar nome. Aí você fica aí a briga, né? Dá até uma emoção, uma briga. Você apoia uma pessoa e quando a pessoa que você apoia está ganhando, você fica feliz. Apoia um, não apoia outro, tudo bem. Mas quando você coloca atenção nisso e para de notar as outras áreas da sua vida, é aí que o problema começa. Voltando a falar da confusão, eu vou voltar a falar daquela palavra valentia. O que você acha que é valentia? Valentia não é associada diretamente à briga. Bom, valentia não significa diretamente que é briga. Existem certas coisas que não podem ser explicadas em 100%. E a palavra valentia é uma delas. Mas eu posso passar um norte de como é que é. Imagina o seguinte: uma bala, quando sai de uma arma, ela vai direto. Não tem hesitação, não tem parada. É sem pensar, não significa que seja inconsciente. No sentido da valentia, é um avanço para frente, um avanço sem pensar, zero hesitação. É tipo, foi. Não significa que seja inconsciente. Você pode fazer isso de forma consciente, que é útil para você resolver problemas internos. Porque quando você está se resolvendo internamente e você não tem isso, às vezes o problema não resolve. Pode ser por isso que você tem medos e inseguranças que não foram resolvidas. Porque você não teve essa valentia. Aí não resolveu. Porque você acha que é briga, não tem nada a ver. É igual o caso da fé. Excesso de fé é fanatismo. Não existe excesso de fé e fanatismo são coisas diferentes. É importante você abrir o olho para enxergar o que está acontecendo. Cuidado com a sua mente. Eu gravei um vídeo que está aí no canal falando coisas que ajudam a proteger a sua mente. Você precisa proteger a sua mente. Outra coisa que parece que é boazinha, mas na realidade não está te ajudando,
É quando as pessoas dizem, você tem que escutar os outros, você tem que ouvir, tem que ter a mente aberta. Dar ouvidos, escutar, ter a mente aberta é importante. Mas tão importante quanto é você saber o que não escutar, saber o que não dar ouvidos. Ter a mente aberta não é escutar tudo. Ter a mente aberta não é aceitar tudo que dizem. Ter a mente aberta tem a ver com compreender e entender o que está sendo dito. O que foi dito? Aí vou dar um exemplo. Alguém falou algo para mim. Eu vou compreender e entender o que a pessoa disse. E a partir da minha compreensão e do meu entendimento é que eu vou decidir se eu vou acreditar ou não. E não a partir da fala da pessoa. Só porque provavelmente você nunca ouviu isso. Porque isso não é passado. As mensagens que são passadas referem-se ao quê? Um contra o outro. E quando falo um contra o outro, claro que existem situações que você tem discernimento. Que eu já falei de discernimento. Você tem discernimento para entender quando a pessoa é bem intencionada, quando não é. Mas internamente você se mantém bem, se mantém pleno. Mas você sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa fazer. É por isso que serve o discernimento. E para você ter discernimento, é importante que você fique em momentos sem o medo. Tem uma frase do Jiddu Krishnamurti que é muito boa. Ela diz que o medo destrói todo o discernimento. Por isso, vença seus medos. E outra ideia, que também é para travar a sua vida, é de que, não, você tem que ter o medo. O medo é útil. Se você coloca na sua mente que o medo é útil, você acha que você vai conseguir vencer os medos que você tem agora? Provavelmente não. Essas ideias atrapalham a sua vida. É um vírus na sua mente. É o seguinte, vamos comparar. O que vai ajudar a sua vida? O medo ou o discernimento? Porque se você tem um, você não tem o outro. Se o discernimento é uma das melhores coisas, é a melhor opção para a sua vida, então como que você tem a ideia na sua mente, não, que o medo é útil? Não, é importante estar atento, é importante ter cuidado, é importante prestar atenção. Ter medo, não. E quando eu falo isso, eu não estou condenando quem tem medo. Aqui é outra coisa, que tem tanta coisa que é para poder ser dita, ser discernida, que eu não vou falar tudo aqui, porque já está com 12 minutos de vídeo, o vídeo está longo. Mas tem muita coisa. Eu quero gravar esse vídeo, mas com alerta. Mas eu não quero gravar esse vídeo com uma conotação ruim. Não. Gravar esse vídeo para você perceber as coisas, para você entender. O meu desejo é que você seja ajudado e que você consiga ficar a seu favor, que você cuide de si mesmo. Foque em você sem o ego. Outra coisa que eu vou falar aqui, tem dois sentidos quando alguém diz focar em você. Tem o focar em você com o ego, que é focar só em si mesmo, só pensa em si mesmo. A importância, a forma de pensar só valoriza a si mesmo. E tem o focar em você no sentido sem o ego, que você foca em você, mas você também se importa com o outro. Você se coloca em primeiro lugar, mas você considera o outro. Você se coloca em primeiro lugar, mas as pessoas são respeitadas e valorizadas. Você pode perceber que com discernimento, todas essas coisas vão ser resolvidas. Discernimento e compreensão. O meu desejo é que esse vídeo tenha te ajudado. Eu poderia falar muitas outras coisas, mas é isso. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tipo de assunto, eu posso falar. Meu nome é Wesley, sou o criador desse canal. Eu peço que você se inscreva, compartilhe o vídeo, comente aí o que você achou desse assunto aqui, que eu achei muito bom falar ele. Já fazia um bom tempo que eu não gravava um vídeo, que eu não me aprofundava assim, fazia um bom tempo. Mesmo que esse vídeo não dê tão bom, ainda assim valeu a pena, só pela profundidade que eu consegui ter, porque fazia tempo que eu não tinha. Eu agradeço a você que está assistindo esse vídeo e é isso aí. Valeu.